É muito preocupante quando você descobre que, eventualmente, sei lá, um presidente da Câmara, um presidente do Senado, até, eventualmente, o presidente da República, grande parte da Câmara, grande parte do Senado, eventualmente, pode estar envolvido. Então, a credibilidade do país vai para o chão. E aí, claro, quem tem dinheiro aqui investido a curto prazo vai tirar fatalmente. Converso agora com Mário Batistel, gerente de câmbio aqui da FER Corretora. Qual a situação atualmente da relação dólar e real no Brasil? No momento, já faz alguns dias, ele está bem estabilizado, até pelo baixo volume de negócios que a gente está tendo em função até do mês de fevereiro, que é um mês atípico. Então, não tem subido muito, não tem caído muito, o Banco Central não tem feito intervenção, então está bem comportado. E a tendência? Bom, a tendência, o futuro é meio incerto, né? A gente precisa analisar, por exemplo, fator político que pode acontecer tanto interna quanto externamente. Mas, independente dessas variáveis, a gente acredita que, como o país precisa exportar, e é um dos poucos segmentos dentro da nossa economia que tem funcionado bem, acredita-se que ele deva continuar mais ou menos nesses níveis, talvez caia um pouco, mas não muito. Eu acho que deve continuar nesses níveis, pelo menos até que fatos novos aconteçam em Brasília, principalmente vindos dessa delação agora que eventualmente comece a vazar e comece a preocupar o mercado. Há uma perspectiva do dólar a R$3 esse ano? Eu não acredito. Tem muita gente apostando nisso, mas eu não acredito justamente porque eu acho que o Banco Central tem que olhar, principalmente nesse momento, que é um momento em que a economia está toda parada ou iniciando um recomeço, pelo menos nesse nível de 3,10 eu acho que não satisfaz totalmente o exportador, mas pelo menos sustenta o exportador. Então, se o Banco Central permitir que essa taxa caia muito, chega um momento que você não tem nem mais preço para competir no mercado externo. Aí, então, a coisa tende a piorar muito o cenário nosso, né? Como é que têm sido as ações do Banco Central nas últimas semanas? Ele, eventualmente, tem entrado a fazer rolagem de swap, eventualmente coloca dólar, mas sempre prorrogando, não tem feito operação nova, e tem administrado bem de perto as taxas, justamente para evitar, primeiro, grandes oscilações, que acaba prejudicando o mercado como um todo. E segundo, no sentido de deixar a taxa mais ou menos nos níveis que ela está trabalhando, que não tem prejudicado nem o lado do exportador e nem tanto o lado do importador. Com o câmbio nesta situação, quem é beneficiado e quem é prejudicado na exportação, na importação? Quem lida com esse tipo de negócio? Não, na verdade, eu acho que um ponto importante que tem acontecido é que a taxa tem ficado estável. Eu acho que a grande preocupação, tanto do importador quanto do exportador, é quando ela tem uma volatilidade muito grande. Por exemplo, cai demais, você prejudica muito o exportador e beneficia o importador, ou ela sobe muito, você beneficia o exportador e prejudica o exportador. Então, esse, inclusive, é um dos fatores que o Banco Central olha com bastante cuidado, que é evitar essa volatilidade muito grande, que eventualmente isso é ação até de especulador, né? Então, o Banco Central tem olhado isso com carinho e a gente tem visto que tem funcionado. Faz muito tempo que a gente não vê umas flutuações muito grandes durante o próprio dia. Volume de negócios em meio a esta crise toda, como é que está? Está bem lento, está bem devagar. A gente sabe que, por exemplo, para o importador, o boom foi até outubro, mais ou menos, que é quando se traz produto para vender em final de ano. O nosso mercado consumidor aqui está parado, né? Então, importação agora está muito fraca. Exportação, a gente ainda não entrou na safra. Então, também não tem um volume muito grande. Então, os volumes de negócios, tanto de exportação quanto de importação, estão lentos, estão bem devagar. O que está segurando o dólar nesse patamar? Eu acho que é um ponto de equilíbrio que o próprio mercado encontrou. Quer dizer, ele não está muito caro para o importador e não está muito barato para o exportador. Então, ele acaba encontrando um ponto de equilíbrio. Com a inflação teoricamente em queda, não existe uma justificativa para que o real se desvalorize tão fortemente. Então, ele deve se manter nesses níveis.
volume baixo de negócios, mas as pessoas com a intenção de fazer turismo, elas estão se beneficiando? Então sim, a gente tem visto que tem um volume bastante grande de vendas, mas ao mesmo tempo os dados que o Banco Central mostra, isso não em função do preço do dólar, mas em função da própria crise econômica, o volume de turismo, principalmente de brasileiro viajando para fora, reduziu bastante. Mas isso não em função de preço de dólar, é em função realmente da crise econômica, que muito pouca gente está com dinheiro sobrando para poder viajar. Quais são os fatores de risco ou as variáveis que podem mudar toda essa situação atual? Bom, primeiro eu acho que o principal é o fator político, né? Nós temos agora para sair, já foi homologado, essa delação premiada de uma das grandes construtoras do Brasil, e o que se sabe é que tem muito político envolvido nisso. Então, é muito preocupante quando você descobre que, eventualmente, sei lá, um presidente da Câmara, um presidente do Senado, até, eventualmente, o presidente da República, grande parte da Câmara, grande parte do Senado, eventualmente, pode estar envolvido. Então, a credibilidade do país vai para o chão. E aí, claro, quem tem dinheiro aqui investido a curto prazo vai tirar fatalmente. Então, isso pode criar um problema bastante sério. Então, eu acho que o fator que pode influenciar no curto prazo e muito realmente é o fator político. E o fator político externo? Como nós estamos com um problema muito grave aqui, muito sério no país, tanto de economia parada, essa problemática com os políticos, eu acho que o fator externo tem um peso muito menor do que já teve no passado. O doente aqui é um doente quase terminal. Então, uma gripe que venha de fora, o peso dela é muito pequeno face ao estado da saúde econômica do país. Mário, e a repatriação de recursos do exterior, isso teve impacto no câmbio? No câmbio não diretamente, mas a gente acredita que para a economia como um todo e para as contas do governo foi bastante importante. Eu acho que, diferentemente do que se imaginava quando começou-se a falar nisso, a partir do momento em que houve a troca de governo, a credibilidade do brasileiro que tinha dinheiro lá fora ou do estrangeiro residente no Brasil que tinha dinheiro lá fora aumentou um pouco, e eu acredito até que tenha sido surpreendente esse volume de recursos que acabaram entrando, grande parte legalizado pelos donos desse recurso e grande parte como tributo para o governo. Isso foi bastante importante. Nessa segunda fase, eu já tenho sentido e ouvido clientes comentando e aguardando que o Congresso aprove isso, no sentido de quem não trouxe na primeira vez, mesmo agora pagando um pedágio um pouco mais caro de tributo, vai trazer porque está começando a acreditar um pouco mais na economia como um todo, né? A gente ouve no mercado que o Brasil estaria muito barato por causa da relação dólar-real e que muitos investidores de fora estariam buscando oportunidades aqui no país, devido à grande liquidez no mundo disponível. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que é um excelente momento para quem, por exemplo, investe em ações aqui, porque o preço das ações está muito barato, até porque com a economia parada e o investidor interno com poucos recursos, o preço de papéis de empresas brasileiras está bastante atrativo. Também o investimento em juros. A gente vê que lá fora tem país pagando juros negativos. Aqui nós estamos pagando, apesar da taxa de juros Selic que está caindo, ainda assim é um investimento fantástico se comparado a qualquer outro lugar do mundo com o mesmo nível de risco. Então eu acho que continua bastante atrativo para o investimento estrangeiro, para o investidor estrangeiro trazer recursos para cá. Você percebe investimentos em outros setores da economia? Não, eu acredito que tanto investimento em juros, investimento em papel do Tesouro, quanto investimento em bolsa, eu acho que é um investimento bom. Para quem pretende investir em indústria, eu acho que talvez seja um momento ideal realmente porque o país está barato,
E a expectativa é de que, num prazo médio, pelo menos a economia comece a ter um crescimento mais forte e, eventualmente, quando esse vencimento estiver maturando, vai ser no momento em que a economia já esteja novamente caminhando. Então, talvez seja interessante também isso. E é possível identificar a origem desses recursos? Não, eu acredito até que uma boa parte dos recursos que entram no Brasil para investimentos, na verdade, não são de estrangeiro, é investimento de brasileiro que estava lá fora, por falta de confiança no governo, na nossa economia, acabava deixando o dinheiro lá fora. A gente viu isso nessa primeira fase que o governo admitiu essa entrada e legalização desses recursos. E também de investidores, eu acredito que tenha muito dinheiro de brasileiro que esteja lá fora que, eventualmente, possa voltar para ser investido aqui. Para a gente encerrar, você percebe uma mudança de conduta do governo em relação ao câmbio agora, em relação ao governo anterior? Sem dúvida. O que a gente sente é que o governo anterior se utilizava da taxa de câmbio, assim como outros produtos, como, por exemplo, o próprio preço de gasolina, no auxílio de combate à inflação. Né? Agora não, aparentemente, quer dizer, a gente já vê que, por exemplo, Petrobras, ela mexe no preço da gasolina aqui de acordo com o preço do petróleo lá fora. O Banco Central tem adotado uma política de tentar manter a taxa num nível que seja bom para as duas pontas, tanto a compradora como a vendedora, sem especular e sem se utilizar dessa ferramenta no controle inflacionário. E as curvas de dólar e euro estão próximas? Então, eu acho que o euro tem sofrido um pouco mais agora, principalmente nesses últimos dias, que a preocupação grande lá agora é com a França, né? A Inglaterra já é página virada, vai acontecer, mas já está decidido. Agora, com essa nova candidata a presidente na França, que eventualmente também é uma pessoa a favor de tirar a França da comunidade europeia, não, mas da zona do euro, eu acho que isso preocupa e eles têm sofrido uma volatilidade em relação ao dólar, o euro, muito maior do que o real. Mário Batistel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, sempre tão especial na Ducascope TV. Sempre às ordens. Obrigada. Luciene Miranda para a Ducascope TV.